Então vamos lá, pessoal, de novo, né, com o nosso livro. Hoje vai ser meio turbinado porque o livro é um pouco grande. Vamos ver se a gente consegue cumprir a nossa missão aqui de fazer um relato, um estudo, né, sobre esse tema, depressão e obsessão. O livro é do Alírio Cerqueira Filho, né, a gente já falou que ele é um médico, psiquiatra, psicólogo, pertencente à Federação Espírita do Mato Grosso. Então é o seguinte, fiz o seguinte, eu tentei resumir, ó lá a forma que eu resumi, ó. Tá vendo aí, ó? Fui resumindo uns tópicos assim que eu achei mais importante. Claro que não vai dar para fazer tudo, né, o livro todo, porque ficaria muito extenso. Mas quem tiver interesse no livro, né, quem quiser, né, pode adquirir. E quem depois do nosso estudo, se alguém precisar, emprestado eu empresto. O tema é muito interessante. Então o capítulo número 1, ele fala a depressão e obsessão, conceitos, sinais, sintomas e significado de uma doença espiritual. Então vamos começar aqui para a gente ver se consegue fazer esse capítulo no menor espaço de tempo possível. Como eu disse, não vai dar para ler o capítulo todo e discorrer porque é muito grande. Então eu resumi uns tópicos e vamos comentar em cima desses tópicos. Claro que vai faltar alguma coisa, mas vai servir de noção para a gente entender onde começa, onde termina a obsessão, onde começa e termina a depressão, tá bom? Então vamos assim, ó. Por ser uma doença das emoções, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes como os de um acidente vascular cerebral, né, o popular derrame, do qual ocorre paralisia de um lado do corpo, ou de uma diabetes mellitus, no qual há uma alteração bioquímica evidente, medida por um exame de sangue realizado em qualquer laboratório, caracterizado por um aumento de níveis de glicose no sangue. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Então, quer dizer, está falando que a depressão não tem como você medir ela através de exame, através de um sinal físico, como um AVC, por exemplo, né? É mais por experiência médica, por experiência de psicanalista, psicólogo, psiquiatra, que vai definir, né, a doença. Mas tem sintomas, né, comportamentos característicos que o profissional consegue identificar. No livro Entrega-te a Deus, a mentora Joana de Ângeles adverte: quando sintas o desânimo agravar-se no seu currículo de ações, quando fores vítimas de contínuos episódios de insônia, com pensamentos conflitivos, quando experimentares indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passa a caracterizar-te, quando a irritação ou o desejo de isolamento social comecem a dominar-te, tem cuidado, pois estás em processo depressivo. Isso é uma citação da Joana de Ângeles no livro Entrega-te a Deus, né? Então, quando a pessoa começar a perceber esses sintomas assim, desânimo, ficar muito agravado, né? Insônia, pensamentos conflitivos, indiferença afetiva com relação às pessoas, mau humor, né? Irritação, desejo de ficar sozinho, a pessoa tem que ficar atenta porque provavelmente está entrando num processo depressivo. Aí a mentora continua, a Joana de Ângeles. Na raiz do transtorno depressivo existe sempre uma psicogênese de natureza espiritual de caráter obsessivo, resultante da infeliz conduta anterior da atual vítima, razão pela qual as psicoterapias do amor, da prece, da caridade, da paciência e da resignação tornam-se indispensáveis. Então, quer dizer, que na origem de todo processo depressivo, na origem sempre tem uma coisa de natureza espiritual, né? Então, aí precisa, né, que a pessoa comece a praticar o amor, né? A prece, a caridade, a paciência, com resignação, né? Senão não sai.
Continua a mentora aqui, ó. É muito significativo o que diz a mentora, porque elenca vários sinais e sintomas da depressão que normalmente as pessoas não levam em consideração. Então ela vai citar alguns sintomas, ela fala dos sintomas e descreve cada um deles, né? Eu não vou descrever, porque senão fica longo, eu vou só relacionar os que ela declinou aqui. O desânimo é um, episódios de insônia. E dentro desse episódio de insônia, o capítulo é longo, o tema é longo, poderíamos discorrer em outra situação. E se tiver pergunta depois, se alguém quiser acrescentar alguma pergunta depois do vídeo, a gente vai batendo bola aqui estudando. Pensamentos conflitivos, né? Esses pensamentos muito desconexos, sem fundamento, que a gente fica conflitando conosco mesmo. Indiferença afetiva, a pessoa não se importa com ninguém, parece que não ama ninguém, quer distanciamento, né? Parece que o sentimento que ela tem com relação aos outros é neutro, mesmo as pessoas mais próximas. Mau humor, né? Mau humor em forma de distimia. Então, essa distimia a gente tem que prestar atenção, porque é o começo da depressão. A pessoa parece ficar meio irritado, de mal-humorado, né? Impaciente, e acorda e fica passando mal e falando, pondo defeito em tudo, né? Reclamando de tudo e de todos. Isso aí já é um sinal também. Isolamento social, ela tem tendência a sair fora, não querer aproximação de ninguém. Então, dentro disso, do isolamento social, pode ser leve, né, moderado ou grave. Leve é quando a pessoa, às vezes, fica assim, só não quer muito conversa. Moderado já começa a se afastar. E grave é quando ele se isola totalmente, fecha no quarto, e às vezes até as necessidades fisiológicas faz na cama, faz onde está deitado. Aí continua aqui, ó. Na introdução do livro Vitória sobre a Depressão, a benfeitora Joana de Ângeles, nos orienta dizendo que a depressão é uma doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Quer dizer, a Joana de Ângeles, nesse livro Vitória sobre a Depressão, ela fala que geralmente a depressão é uma doença da alma e que tem, né, a sua origem na mente culpada de outras encarnações, né? Que nessa encarnação ela não sabe o que ela fez, mas o sentimento de culpa fica gravado na sua alma, no seu espírito, e ela traz isso, né? Então, só o Espiritismo é que vai poder, né, explicar isso e dar o tratamento devido. Aí ela continua aqui. A culpa. A depressão é caracterizada por um negativismo muito grande, que está associado a intensos sentimentos de culpa, os quais acabam por ampliar esse estado num círculo vicioso. Então a pessoa vai ficando, já vem com a mente culpada, já vem de outras encarnações, né? Por erros pretéritos, por erros de outras vidas. Aí ela continua naquele processo, até atingir, né, aqueles estados calamitosos que a gente vê. E aí, junto a isso, vem acumulando aqueles outros, né, sintomas que a gente falou aqui, ó. O processo obsessivo, por sua vez, tem origem no sentimento de culpa, que é composta por auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Esses sentimentos, especialmente a autopunição, favorecem a instalação da obsessão, pois a vítima do passado, hoje algoz, deseja punir aquele que ontem a feriu. E a pessoa deseja se autopunir. É a união de um desejo com o outro, gerando processos obsessivos muito intrincados e muitas vezes a depressão.
Então, quer dizer, o processo obsessivo tem origem no sentimento de culpa, né? E o sentimento de culpa é composto por auto-julgamento, a pessoa fica se julgando, se achando a pior das pessoas, a infeliz, né? E fica se condenando por isso. E entra naquele ciclo de autopunição, auto-julgamento, aí ela fica tentando se autopunir. Não busca tratamento, não busca ajuda. Tem umas que dilaceram, conheço pessoas que dilaceram o corpo, risca com gilete, com lâmina, com navalha, com faca. É como se fosse uma autopunição. Ela não sabe, né? No intento dela, ela não sabe. Por isso que nós espíritas temos uma vantagem sobre os outros, porque nós sabemos da origem das outras vidas, dos nossos sofrimentos anteriores. E aí, com relação às outras religiões e a ciência em si, né? A gente tem um ganho maior porque a gente sabe. Se a gente tiver um pouquinho de raciocínio, a gente sabe sair disso. A pessoa depressiva, portanto, quase sempre é atormentada por um grande sentimento de culpa, que pode ser originada de um fato bastante objetivo, do qual ela se lembra perfeitamente, como, por exemplo, um aborto cometido, uma traição, um assassinato, etc. Ou de algo que ela não se dá conta conscientemente. Nesse caso, há uma culpa intrínseca, sem um fato objetivo, e isto é, a pessoa sente culpa sem saber o porquê. Então, pode ser que a pessoa tenha noção, né, do que ela fez aqui nessa encarnação, um aborto, uma traição, um assassinato, mas em outras situações, quando a gente faz aquela interiorização, por isso que o Espiritismo fala para a gente viajar, fazer aquela viagem interior, saber a origem das nossas culpas. Se a gente faz essa análise e percebe que não tem nada nessa, então, consequentemente, né, é de outra encarnação. Normalmente, coloca em si a culpa por tudo de negativo que acontece em sua vida e das pessoas com as quais convive, num processo irracional, mas muito comum. Esse sentimento de culpa tem como raiz as situações criminosas cometidas no seu passado espiritual, cujas lembranças reprimidas no subconsciente afloram sem motivo aparente. Então, a pessoa começa a colocar, né, culpa em si, né, e tudo que acontece na sua vida e dos outros, a culpa é dela, ela que é a responsável, né? Então, isso é como se fosse uma fuga da realidade, né? E aí já vem outros sintomas, outras distúrbios psicológicos que vai agravando mais esse processo depressivo. Que justamente, e é aí que entra o cobrador espiritual, né, que vê a nossa fraqueza e vai nos cobrar nesse sentido. A pessoa com tendência depressiva quer que ela própria e o universo à sua volta estejam em conformidade com o que ela acredita ser a forma perfeita, devido ao envolvimento do perfeccionismo. Isso é resultado do sentimento de onipotência que ela gostaria de ter e que é movida pelo seu orgulho. Seu intento é fazer com que tudo que ela desejasse ser diferente, que assim fosse. Então, o que acontece? Aí entra outro distúrbio psicológico, que é o perfeccionismo. Ela quer que tudo seja como ela pensa, tudo como ela quer, né? E quando muitas das vezes isso não acontece conforme ela quer, ela fica triste, sente-se impotente, inferiorizada e vai entrando naquele ciclo depressivo. E a gente observa que quanto mais fraco a gente vai ficando, mais o obsessor vai entrando na nossa vida e interferindo. Todo conflito é um convite ao crescimento da criatura. Ela ainda não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ela sabe que aquelas imperfeições geradoras de grandes conflitos não são adequadas para ela. Talvez a pessoa não queira ainda pagar o preço da mudança, mas já é um avanço não desejar aquilo para si. Então, quer dizer, muitas das vezes, essa situação da pessoa, né, querer ter o domínio, né, ter aquela onipotência, quer dizer, ter o domínio de tudo
e não conseguir, isso vai deixando ela frustrada, né? Então, mas isso é uma forma de ela crescer, até ela perceber, né, que as imperfeições dela que geram aqueles conflitos, né? Então, e só a mudança, né, que vai fazer ela alterar tudo isso e afastando o obsessor consequentemente. Então, o que acontece? Na verdade, quando a pessoa vai no psiquiatra, no psicólogo e começa a tomar o remédio vai fazer alteração no corpo, né? Fazer a alteração daqueles hormônios, na noradrenalina, na peptina, esses neurônios que atuam no nosso cérebro. Mas isso por si só não adianta, isso atinge o físico. Precisa da mudança da pessoa para que as alterações que ela faz na sua vida faça com que o obsessor afaste e, consequentemente, aí sim o remédio altera a parte física. Fazendo só alteração na parte física, vai indo, né, e sem mudar nada na mente, sem mudar nada no comportamento, o obsessor não afasta e a pessoa precisa reconhecer que a origem está nela, desta ou de outras encarnações. Porém, o conflito traz pensamentos e sentimentos atormentadores, e a pessoa muitas vezes não querendo sentir aquela convulsão de pensamentos e emoções descontroladas, busca uma zona de conforto psicológico. A culpa é a zona do conforto daqueles que se rebelam contra o conflito. Em outras palavras, os culpados normalmente se tornam rebelados, surdos, nutrindo uma rebeldia velada. Então, quer dizer, uma forma, né, de lutar contra isso, né, pois ela está sendo atormentada, é uma zona de conforto. Aí ela sente aquela pessoa culpada, né, cheia de milindres. Aí já entra um outro problema psicológico, que é o coitadismo. A pessoa se sente pior do mundo, quer a atenção de todo mundo, ela se sente incompreendida. Aí, por mais que as pessoas se aproximam, mostram amor, aí ela não quer aceitar, né? Todos os conselhos que dão, ela refuta, ela não aceita, e aí isso mais vai agravando já o estado, né, dificultoso que ela se impôs. Para o depressivo é mais cômoda a culpa e a autopunição pelo ato cometido consciente ou subconscientemente. A autopunição o leva a achar que não merece ser feliz, que tem que sofrer para pagar o delito cometido. Esse pensamento o leva à depressão, que funciona como uma sentença cuja pena ele mesmo se impõe, vitimando-se e sofrendo, aprofunda-se na obsessão e continua repetindo as atitudes de antes, indefinidamente, até cair em si e se cansar desse movimento vão. Então é justamente aquilo que eu falei, né? Então ele fica acomodado na culpa, porque quando ele acomoda na culpa, ele começa a se autopunir. Como eu falei, tem uns que faz a autolapidação, eles vão... Eu conheço moças que passam gilete no braço, passam faca, passam aqueles... para se ferir, mas como se fosse uma autopunição, para chamar a atenção para ela, né? Aí vai entrando naquela fase, né, de autodependência, né, fica muito necessitado, fica se sentindo vitimizada e sofrendo, né? E quanto mais, cada tópicozinho desse é mais uma brecha, mais uma entrada para o obsessor penetrar no nosso psiquismo e provocar, né, a ação, né, malévola que ele quer fazer conosco. Então, o contrário seria a pessoa voltar, pensar, analisar, né, no momento, num lapso assim, de lucidez, fala, peraí, não estou fazendo, isso não é o certo, né? Aí que entra naquele processo difícil de dominação do obsessor, que muitas das vezes chega num caso de suicídio. Então, assim, ó, ela tem dificuldade de sentir prazer pela vida, sentimentos de tristeza e vazio, baixa autoestima e autodesvalorização, negativismo, desprezo pela vida, redução da concentração da capacidade de pensar e tomar decisões, perda de energia, alterações do apetite.
Eu conheço uma moça que ela não sai do quarto, né? Ela fica dias e dias, que dá uma fraqueza nas pernas, não consegue andar, e justamente entra nisso aqui, ó. Ela não admite que tem uma doença. E quando vai no médico, o médico fala que ela não tem doença física, tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, ela não vai, porque é a tal de autopunição. Isso eu conheço, é vivência minha aqui, eu conheço a pessoa. Então ela não aceita a sugestão dos outros, não aceita a opinião do médico, ela sempre está buscando uma doença no físico, uma doença num órgão qualquer, porque ela está falando que está sentindo dor, mas o que é? Uma falta, é uma autopunição, ela está se autopunindo e não aceita que os outros interfiram. Por mais, nem o médico, quando o médico fala, e ela fica questionando, o médico fala que ela tem uma doença psicológica, ela não vai, e fica repetidas vezes indo ao médico, buscando, nos outros médicos em geral, cardiologia, buscando origem para aquele sofrimento dela, para as dores que ela diz que sente e sente mesmo, que a gente somatiza, né? Como falou aqui, a gente somatiza os sintomas, as dores dos outros, e aquilo a gente sente como se fosse uma coisa nossa. E aqui o que acontece? Não aceita a opinião de ninguém. O médico fala, o psiquiatra fala, então aquilo é uma decisão dela, igual falou aqui, ó, a pessoa se acha autossuficiente. Nada que se fala, até ela chegar no ponto de cair na real e solicitar ajuda e atender os chamamentos da medicina, da psiquiatria, do psicólogo. E aí entra a terapia, né, espírita, com passe, com oração, com estudo, né? Aí que entraria a parte da doutrina espírita, para quem é espírita. Agora imagina, a gente que é espírita, a gente conhece muitos colegas nossos que têm problema depressivo e tem essas dificuldades, imagina quem não é, né? Vai ficar no remédio, né? Outros sintomas que ela relaciona aqui, ó. Redução do interesse sexual, somatizações, né? Então, as somatizações caracterizam o quê? Dores muscular, tipo fibromialgia, hematomas sem razão aparente, alergias, fraquezas, né? A pessoa mal consegue levantar da cama, crise de choro sem motivo, né? Alterações psicomotoras que eu falei, né? Que a pessoa sente uma fraqueza, que não consegue andar, quando anda escorando as paredes, né? E, finalmente, comportamento suicida. Chega a um ponto que a pessoa se envereda por uma situação que ela acha que a única saída para ela é o suicídio. E muitos cometem. Então, só para finalizar, é preciso que a gente tenha muita fé, muita força de vontade, muita resignação, né? Se a gente entrar nesse processo, a gente ter força de vontade de sair. Se chegar ao ponto de procurar ajuda médica, busque sim para equilibrar o corpo, né? Os nossos neurotransmissores, né? Que faz a ligação elétrica dos nossos neurônios. Equilibrou nessa parte e faz o tratamento conjunto com a terapia espiritual. Nós temos que dar graças a Deus, nós ainda temos o espiritismo, acreditamos na vida após a morte, nas consequências de nossas vidas anteriores e nossas vidas atuais, para que a gente possa ter esse socorro. Imagina quem não tem. Milhões e milhões de pessoas que vivem, né, aí na sociedade com esses males, só pensando que é uma coisa da mente, do cérebro, né, que não tem nada a ver, né? O cérebro é físico. Tem porque chega a um ponto que atinge os neurotransmissores. Mas, como a própria Joana de Ângeles falou aqui, a coisa é espiritual, né? Vem de outras encarnações e às vezes de comportamentos dessa encarnação também, que vai gerando o sentimento de culpa. Então, pessoal, eu tentei resumir o primeiro capítulo aqui, espero que tenha ficado mais ou menos, né? E que a gente vai tentando fazer melhor para os próximos capítulos. Se tiver alguma dúvida com relação ao primeiro, vocês podem pôr aí que a gente tenta estudar e responder. E daqui para frente a gente vai estudando capítulo por capítulo, tá bom? Jesus nos ampare, nos proteja sempre. Ficou assim, não fiquei muito satisfeito não, mas infelizmente como os capítulos são grandes, a gente tem que fazer um enxugamento aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Jesus nos proteja, nos ampare hoje e sempre.